Estamos de volta, gente, com a informação do dia que já se torna um elemento importantíssimo, projetando a grande final da Copa do Brasil, domingo 6 da tarde em São Paulo. Pois, no início da tarde, o presidente Romildo Bolzan Júnior anunciou oficialmente aquilo que quem acompanha o canal aqui já esperava. Aliás, não só esse canal, mas a mídia como um todo já previa esse acerto do Renato até o final da temporada de 21. E isso aconteceu. Quem acompanha o canal aqui também já sabe que o Grêmio prometia mudanças, mesmo com a permanência do Renato, né? Na categoria de base, no processo de contratações, algumas situações internas que eu já vou falar. E esta é a novidade também junto com o momento do anúncio. Eu vou explicar. Olha só. Em primeiro lugar, por que vocês acham que o Grêmio fez questão de confirmar oficialmente o acerto com o Renato na antevéspera da decisão? É uma decisão estratégica, né? Por que isso? Porque vamos admitir, né? A tendência é que o Grêmio não conquiste a vaga na Copa do Brasil. É possível? Claro que é possível. Podemos falar depois, vai ter um post aqui que eu vou falar a respeito do jogo, das possibilidades e tudo mais. Mas, enfim, o Grêmio também tem que tratar pragmaticamente com a possibilidade de não vencer e já ter logo na quarta-feira da semana que vem o início da pré-Libertadores da América. Lembra que eu falei lá atrás? O Grêmio é um clube grande, se planeja, não pode ficar esperando. Enfim, estava encaminhado e agora foi anunciado. E por que foi anunciado? Foi anunciado pelo seguinte: vocês imaginam como seria um pós-jogo do Grêmio eliminado, perde o título da Copa do Brasil? Aí é um prato cheio de especulação. Fica Renato, fora Renato, contrata, não contrata, esse serve ou não serve, os jovens, a preparação física, os goleiros, enfim, ia ser um manancial, ia ser uma metralhadora, porque isso somatizado já com uma possível perda do título, ia deixar o Grêmio em crise às vésperas de iniciar o ano. Porque sim, o ano já começa na próxima quarta-feira com a pré-Libertadores da América. Então o Grêmio se antecipou. O Grêmio, ao anunciar a permanência do Renato, e aí vem um detalhe que também é tão ou mais importante. Quem acompanhou aí, está nas redes sociais oficiais do Grêmio, a palavra do presidente, veio o anúncio acompanhado daquilo que eu antecipei para vocês. O Grêmio se reciclar, o Grêmio pensar contratações pontuais, o Grêmio antecipar a subida dos jogadores da categoria de base. E o presidente falando ao lado do Renato. Ou seja, o Grêmio já tinha decidido que ia mudar com ou sem Renato. E isso é importante também porque essas situações iriam ser colocadas no pós-jogo, especialmente em caso de derrota. Então o Grêmio já diminui o peso, né, da repercussão, anunciando medidas de antemão. Então essa é uma decisão estratégica e muito bem pensada, acertadamente, ao meu ver, pela direção do Grêmio. Agora, vamos lá. Não sei se vocês notaram, eu não vou aumentar, tá? Porque eu não gosto, se é uma coisa que eu sou até polêmico de vez em quando, falo algumas bobagens, às vezes tento ser engraçado e não consigo, né? Mas eu não sou de ver pelo em ovo, tá? Não sou o cara assim. Mas claramente você viu que o Renato não estava feliz da vida, né? Não estava assim sorridente. Ai, que legal, que bom, vamos seguir um projeto, pipipi. Foi uma quebra, porque o presidente falou daquela maneira política dele, coisa e tal, né, pra cima, e o Renato assim com aquela cara, não, vai ser importante, nós, né, estamos assim, vamos ter mais... Eu acho até que isso tem muito a ver com o horário que foi gravado, tá? Se houvesse um produtor que gravou com estofo, né, diria, não, pera um pouquinho, vamos fazer de novo, né, Renato, tá ruim isso aí, né, cara, tá pra baixo, tal. Como? Muito pouca gente tem essa coragem, né? Imagina até que tenha sido meu grande amigo, o assessor de imprensa do Grêmio, né? O Vitor. Não ia se meter nessa aí, né? Ela quer gravar assim, vai assim mesmo. Então, eu não vou não vou sair da minha chinela. Acho que o Vitinho pensou assim. Porque, mas isso tem uma leitura.
sem arrumar pelo em ovo, tá? Eu acho que tem muito a ver com, deve ter sido de manhã, o Renato deve ter acordado tarde, né? Tá. Tem isso também, tá? Agora, não foi um processo de renovação aos mesmos moldes dos anteriores. E por que isso? O Renato perdeu dinheiro? Acho que não. Deve ter ganho até um percentual pequeno, na verdade, mas deve ter ganho um momentozinho. O Renato não é de perder dinheiro, o Renato é muito vivo e muito inteligente. Mas o Grêmio deve ter colocado de antemão essas situações que mudam a rotina do Renato. É. O Renato sempre comandou sozinho esse processo de contratação, ele ligando para o jogador, o empresário. Vocês viram aquela do empresário do Renato, o Gauchinho, conversando com o empresário do Claudinho? Isso tudo o Grêmio quer mudar. O Grêmio quer mudar o Renato na transição dos jovens para cima. O Grêmio quer mudar, como falei, o processo de contratação. E o Grêmio talvez queira mudar outras coisas que ainda não foram anunciadas, como preparação física, conceitos de time de futebol. Então, isso não foi, ao meu ver, eu estou fazendo uma interpretação livre, né? Isso não deve ter sido confortável para o Renato. Mas e por que o Renato aceitou? Bom, primeiro, porque para o Renato é bom ficar no Grêmio. Porque aqui, nenhum outro clube que ele fosse trabalhar, ele teria aqui o respaldo, o histórico, o estofo, a idolatria que tem. Tá? Hoje em dia ele tem mais cobrança. Claro, faz 3 anos que o Grêmio não ganha nada. Tá? Agora, coincidiu também, acho até que foi o Meneghetti lá da Bandeirantes que falou, e eu concordo, o Atlético no início da manhã anunciou o Cuca. Então o mercado do Renato também ficou restrito, né? Ou é o Grêmio, ou é o Qatar, que outrora fez uma oferta, não é o Flamengo, que está com sede. Então, bom, vou ficar no Grêmio, beleza, vou garantir o meu. E o Renato, com a estima altíssima que ele tem, né, um pouquinho de marra e tal, não deve ter ficado muito confortável. Então, eu estou misturando um pouco as coisas, fazendo uma leitura livre, né? E pode até não estar 100% correta, normal, eu estou lendo o que eu vi. Né? Agora, que não transpareceu um mar de felicidade, é só você acompanhar o vídeo lá do presidente com o Renato. Mas tudo bem, eu vou dizer mais, eu acho até que tem muito a ver, como falei, com o fato do Renato ter acordado, alguma coisa, e o Renato também não é muito de ficar a não ser quando ganha. Vamos ver se o Renato ganhar a Copa do Brasil, né? Vai ser uma loucura. Então, tudo isso já foi uma estratégia da direção do Grêmio, projetando o que vem pela frente. E outra, o que fica então, pergunta você, para o pós-jogo em caso de derrota? Aí o Grêmio vai ter que ter uma outra estratégia. E como é que vai ser? Vai ser o anúncio de contratações. Então, não duvidem que no domingo de noite mesmo, o Renato, o presidente, em caso de derrota, porque em caso de vitória vai estar todo mundo para festa, ninguém vai pensar em outra coisa. Vai festejar e tudo mais. Em caso de perda do título, o Grêmio deve anunciar alguma contratação interessante, porque os outros assuntos já foram, né, nessa sexta-feira, resolvidos, determinados e anunciados para o torcedor via rede social do Tricolor. Entenderam? Bom, tem o jogo, né? E o jogo é o seguinte, velho. É aquilo que o Grêmio mesmo sabe. Tá difícil. Talvez até não seja nem provável. E o Grêmio sabe disso. O time do Palmeiras está mais time. O Grêmio sabe disso. Eu sei, você, torcedor apaixonado que é, também sabe. Agora é o Grêmio, né? É a camiseta do Grêmio. E quando o Grêmio entra, bom, aquele jogo de exceção, que é o que pode determinar um título, pode acontecer também. Então, emoções à vista pela frente. Tamo junto!